E aí, farinha de trigo é um bom alimento ou temos que procurar uma alternativa? A farinha de trigo, ela é um alimento bem interessante para o sobrevivente, mas ela tem alguns problemas. A farinha de trigo hoje em dia ela é muito modificada, tá? Isso faz com que ela apresente alguns problemas nutricionais. Tem muita gente que tem alergia, né? A farinha de trigo tem glúten, etc, etc. Mas, tirando essa parte de saúde à parte, a farinha de trigo ela tem um problema seríssimo, que é a sua durabilidade. Ela dura muito tempo? Sim, mas à medida que o tempo vai passando, ela vai perdendo a sua potência. O nome exatamente é esse, potência, ou seja, ela perde a capacidade, por exemplo, de fermentar. Então, dá para fazer uma série de alimentos interessantes com a farinha de trigo, inclusive alimentos de emergência. Nós vamos mostrar alguns aqui. Mas o estoque de farinha de trigo, a coisa muda um pouco. Então, qual é a jogada? A jogada para a farinha de trigo especificamente é a seguinte: você faz uma avaliação de quanto você gasta de farinha de trigo por mês, tá? Então vamos dizer que você gasta 1 kg de farinha por mês. Muito bem. Você não deve ter no seu armário mais do que 3 ou 4 kg de farinha, porque com certeza isso vai estragar. Depois de 4 meses ele começa a se deteriorar aos poucos, você não percebe, a farinha não muda o seu aspecto e você pode perder. Além disso, a farinha de trigo atrai bastante aqueles bichinhos que tem na despensa, que tem vários nomes, gurgulho, cada um dá um nome diferente, mas aquele bichinho preto que entra no feijão, aliás, ele sai do feijão, né? Normalmente ele chega na nossa casa pelo feijão, a gente nem vê, chega em ovinho. Então, às vezes dá no arroz, às vezes dá. Então, aqueles bichinhos pretos, eles podem destruir a sua despensa, tá? Então, a farinha de trigo, quando você compra, você deve pegar e armazenar ela num recipiente adequado, num pote de plástico, alguma coisa que impeça a umidade e que proteja dos bichinhos. E, se possível, coloque dentro uma folhinha de louro, né? Para que o bicho nem vai nascer quando ele sentir o cheiro da folha de louro. Mas aí, tirando esses problemas todos da farinha de trigo, a pergunta é, tudo bem, e qual a alternativa que eu tenho? Que é o assunto do nosso vídeo hoje. A primeira alternativa, que eu acho mais adequada, é a aveia. A aveia tem um valor nutricional muito grande, é muito durável, é muito fácil, é colocar na garrafa com a folha de louro, aperta bastante, né? Vai socar ali para poder caber mais e para poder tirar o oxigênio dentro daquela garrafa, vai fechar, vai prender na tampa da garrafa uma fita plástica, fita isolante, durex ou silver tape, alguma coisa assim. E isso vai ter uma excelente durabilidade. Para que você vai usar aveia? Nós vamos fazer algumas receitas aqui, mas eu vou falar alguma coisa que serve para todas essas farinhas que eu vou falar. Além da aveia, a próxima da fila é o flocão. Tá? Todo mundo conhece o floco de milho, tá? Em que a gente usa para fazer uma série de tipos de alimento, cuscuz, tá? Alguns pães improvisados, algumas coisas. Então o flocão é também uma excelente opção. Outra opção é o polvilho. Tá? Então o polvilho, seja ele polvilho doce ou polvilho azedo, também é uma opção nutricional interessante para substituir a farinha de trigo em várias receitas. Repito, nos nossos próximos vídeos, vamos devagarinho soltando algumas receitas para vocês com esse material todo, seja a farinha de trigo, seja as outras opções. A farinha de mandioca é meio desprezada aqui no Brasil, todo mundo gosta de farinha de mandioca, mas como alimentação de emergência, como estoque de emergência. Farinha de mandioca também, ela tem um valor nutricional muito grande e serve para fazer uma série de coisas. E por último eu vejo é o fubá. Então o fubá também, as nossas avós faziam vários quitutes usando só o fubá, faziam umas misturas ali e saíam umas coisas boas, seja pão, seja biscoito, seja a própria polenta. Então o fubá é uma alternativa muito interessante para a farinha de trigo. E agora eu vou soltar a receita mais básica da básica da básica, que a gente já fez aqui em casa com todas essas farinhas, já testamos de várias maneiras, tá? E é interessante que vocês façam a mesma coisa, adquiram o conhecimento e testem, pratiquem as suas habilidades também na cozinha. Mas antes de dar a receitinha, eu queria lhe agradecer do fundo do coração a um amigo que me convidou para um podcast recentemente, que é o Fala Glauber. Tá? Glauber, muito obrigado aí pelo apoio. Nós somos um canal pequeno, estamos crescendo e vamos nos espelhando
naqueles que são veteranos e aqueles que fazem sucesso. E você é um deles. Muito obrigado, viu, Glauber? Não vamos esquecer esse apoio aí no início do nosso canal. Vamos voltar. Obrigado, Glauber. Vamos voltar para a nossa receita. Então, qualquer uma dessas farinhas misturada com ovo, com fermento em pó, com sal e com tempero, vai virar uma maçaroca que você frita ali. Não precisa nem ser com óleo. Se for uma frigideira antiaderente, não precisa botar óleo, não precisa botar nada. Mas essa mistura, numa frigideira, se quiser botar um pouco de manteiga, um pouco de óleo, qualquer coisa assim, você vai fritar e vai transformar numa, tipo uma panquequinha mais grossa, tipo num pãozinho. Aqui no café da manhã é excelente, tá? Então, ovo, fermento, sal, tempero. A quanto de ovo? Tem que testar, tá? Tem que ver o quantitativo de farinha. Mas basicamente, se você raciocinar uma xícara de farinha para cada ovo, vai estar mais ou menos equilibrado ali. Testem. Farinha, ovo, fermento, sal e tempero. Ok? Tempero ali, um orégano, um tempero daqueles que são mix, de várias ervas, sai interessante. Se quiser botar uma pimentinha do reino, sai bacana, vai mudando o gosto. Varie a sua capacidade de produzir um pão rápido ali de frigideira. Ok? Nós temos um problema aí que é o ovo. Tá? Numa emergência não dá para ficar carregando o ovo. Ou dá? Existe o ovo em pó. O ovo em pó pode ser adquirido em casas de suplemento. Às vezes você encontra só a clara em pó, mas tem o ovo em pó também. E é uma excelente alternativa com a durabilidade aí de uns 3 anos, pelo menos. Então procurem nas casas de suplemento alimentar que vocês vão encontrar o ovo em pó. Nutrição, tudo isso que eu falei está em cima de um alimento que vai produzir para você uma nutrição em caso de emergência muito interessante. Ok? Então, encerrando, pratiquem. Muito obrigado, Glauber. Muito obrigado por aqueles que estão nos assistindo. Prepare-se e sobreviva.